Olá pessoal, tudo bem? Bom, você que veio aqui, provavelmente você está aqui interessado no nosso curso, né? Então esse curso aqui já é o segundo encontro que ele vai tratar a respeito do papel do líder e o papel do anfitrião, tá? Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. Bom, como nós falamos de líder, nós estamos falando aqui de uma pessoa, né, que tem o objetivo de facilitar, incentivar e criar um ambiente acolhedor. Como que o líder ele facilita? O líder ele não pode dar todas as respostas do estudo, do trabalho que está sendo desenvolvido ali, tá? Por que eu estou falando isso? Porque geralmente quando a gente lança uma pergunta no pequeno grupo, e aí, como é o primeiro encontro, né? As pessoas estão ali ainda conhecendo aquela coisa toda. Então a tendência é ficar aquele silêncio, né? Mas o líder ali, ele é um facilitador. O que é um facilitador? Ele vai facilitar o entendimento, né? A conclusão, a resposta. Ele não dá a resposta. Ele facilita o caminho que chega até a resposta. Então vai ser necessário, em alguns momentos, o líder pegar e falar assim: ó, vamos ler de novo o texto? O que vocês estão achando aqui desse texto? Qual que é a relação desse versículo com a pergunta que está sendo feita no estudo, tá? Ele incentiva a participação. É importante também no pequeno grupo a gente perceber quais são os perfis, né, de pessoas que nós temos ali. Geralmente nós vamos ter pessoas que são mais tímidas, pessoas que falam demais, e o líder ele tem que ter um amadurecimento emocional, espiritual, seja lá qual for o nome, né? Para ele poder identificar quais são os perfis que estão ali diante dele, né? Então, se ele tem uma pessoa que é muito quietinha, ele vai ter que direcionar a pergunta para essa pessoa, estimulando essa pessoa a falar, estimulando ali essa pessoa a compartilhar, né, o que ela está pensando, porque nem sempre aquele que está quieto não tem nada para contribuir. Na maioria das vezes, aqueles que ficam quietos, né, eles são observadores, tá? E aí tem do outro lado tem aquele que fala demais, tem aquele que quer responder tudo, que é aquele que quer se aparecer, aquela coisa toda, né? Mostrar que sabe, que entende. Então o que você tem que fazer como líder? Às vezes você vai ter que colocar um limite para essa pessoa, falar assim, ó, irmão, vamos dar oportunidade para outro falar, né? O irmão falou, legal. Agora vamos ver aqui outra pessoa. Daí ver outra pessoa para poder estar falando, né? Então fica aí a primeira dica do que significa facilitar e incentivar, né? A participação. E agora que eu acabei de ver aqui, ó, temos também que criar um ambiente acolhedor. Quando eu falo um ambiente acolhedor, eu estou falando a respeito de um ambiente de confiança, né? Um ambiente acolhedor é um ambiente de confiança. É igual ali na sua casa, né? A sua casa é acolhedora? É. Por que a sua casa ela é acolhedora? Porque a sua casa, na sua casa, a gente tem um ambiente de confiança. Por isso que a sua casa ela é acolhedora, tá? E como que a gente trabalha para criar esse ambiente de confiança? Para criar esse ambiente de confiança, a gente precisa entender que deve ser trilhado uma via de duas mãos. Então, enquanto os discípulos, vamos colocar assim, né? O discípulo, vamos colocar um D aqui, ele se dá a conhecer, o discipulador ou o facilitador, ele também precisa se dar a conhecer. Então, é uma via de duas mãos. Quando essa via de duas mãos ela acontece, tá? Cria-se o ambiente de confiança. Aí a gente tem
um ambiente de confiança prontinho, né, para que as pessoas agora possam compartilhar sem reserva os seus problemas. E aí o grupo, ele cumpre o seu papel. O grupo, para ele cumprir e ter êxito no seu papel, ele precisa desse ambiente de confiança. Por isso que às vezes é melhor ter poucas pessoas, tá? Eu sou a favor, sim, de ter poucas pessoas. Acredito que criar um ambiente de confiança com muita gente é difícil, né? É igual as nossas amizades, né? Nós temos poucas amizades verdadeiras, tá? O líder é aquele que orienta, né? O líder é aquele que acompanha espiritualmente os participantes do grupo, ele facilita os encontros, ele encontra um meio de promover o engajamento, né? O que é esse engajamento aqui, pessoal? É a pessoa realmente se sentir parte, tá? Então, digamos que nós tenhamos ali, nos nossos roteiros dos pequenos grupos, uma introdução que nós chamamos de quebra-gelo. É uma parte lúdica, né? De repente, o líder, ele pode falar, olha, o tema da lição é fé e vocês vão ter que fazer a parte lúdica. Delega, né? Passa para algum membro do grupo fazer ali a parte lúdica. Você não precisa fazer tudo. Lembre-se, você é um facilitador, tá? Você não precisa fazer tudo. E ele vai cuidar para que o aprendizado, aquilo que está sendo ensinado, as pessoas consigam aplicar, né, no seu dia a dia e na sua vida. Beleza? Então, aqui um pouquinho, né, a respeito do papel do líder, né? E a gente tem um anfitrião. Quem que é o anfitrião? Né? Vou até trocar a cor aqui. Deixa eu ver se eu consigo trocar a cor. Vou colocar aqui Ixi, só tem cor ruim aqui. Vou colocar esse laranjado aqui, tá? Então, quem que é o anfitrião, tá? O anfitrião, ele é aquele que, primeiro, ele abriu as portas do seu lar, da sua casa, ele vai oferecer um local, né? Ele oferece um local para as reuniões, isso é meio que óbvio, né? Se a pessoa é anfitrião, ela precisa oferecer um local. E aí, o que acontece? É importante, né, que haja essa distinção, né? Você já pensou a pessoa, além de ser anfitriã, ter que ser líder também? Então, eu acredito que quando a pessoa ela é só anfitrião ou ela é somente líder, né, tudo fica mais leve, tá? Por isso que nós estamos optando aqui por esse modelo de pequenos grupos para tornar isso mais leve, porque o anfitrião, se você levar em consideração, é a pessoa que também trabalha o dia inteiro como líder, né? Então ele chega na casa dele ou na casa dela, ele tem que arrumar aquela coisa toda. Então o líder, ele se preocupa com a condução do estudo, a oração, o discipulado. E o anfitrião, ele se preocupa em oferecer o quê? Um ambiente acolhedor, né? Um ambiente acolhedor, né? Um ambiente confortável na medida do possível, obviamente. Você não precisa colocar poltrona para todo mundo, não é isso que eu estou falando não, tá? Para os encontros, beleza? Então, o anfitrião, ele pode ser uma pessoa que lá na frente, talvez ele deseje se tornar um líder, né? Talvez aí destrava nele a vontade de falar, a confiança, e aí ele vai se tornar um líder, que não tem também, gente, problema nenhum, tá? Só que daí quando ele for líder, né, a gente vai ter que ver um outro grupo e assim por diante, tá? Vamos lá, gente. Como liderar sem precisar ensinar tudo, tá? Por que eu trouxe esse assunto aqui? Porque ter a resposta para tudo, muitas vezes, é uma barreira, né? Cria-se uma barreira onde as pessoas elas ficam com medo de ter que responder tudo, ter que saber de tudo, tá? Então, um pequeno grupo, né, gente, ele é um grupo onde pessoas vão se ajudar. Lembre-se, você é um facilitador, você não é
um pastor ordenado, nada disso, tá? Você é um facilitador. Então, muitas vezes a gente acha que eu tenho que saber de tudo, mas não, tá? Então, aquiete seu coração, fique em paz, porque ser um facilitador, por isso que eu estou mudando o nome, porque se a gente coloca líder, aí vem o rótulo, né? Ah, a pessoa que sabe tudo, a pessoa que sabe mais, aquela coisa toda. Por isso que eu prefiro usar a palavra facilitador, justamente para poder tirar essa ideia de que a pessoa ela tem que saber de tudo, tá? Que a pessoa ela tem que saber todas as coisas. O papel do líder é facilitar o quê? A discussão, no bom sentido da palavra, né, gente? E estimular o quê? A participação dos membros, tá? Só que não se engane, as dúvidas elas surgirão. Eu tenho certeza que as dúvidas elas vão surgir, tá? Então eu quero te ajudar aqui a como resolver isso, tá? Primeiro, quando surgir alguma dúvida cabeluda, aquela dúvida difícil, né? O que você tem que fazer se você não souber a resposta? Você tem que falar tranquilamente, olha, eu vou dar uma pesquisada e no próximo estudo eu vou fazer isso. De repente você pode marcar uma agenda com o pastor e aí você marca uma agenda, a pessoa vai até lá, se você quiser ir junto, você pode ir também. Vocês vão combinar um horário, né? Pode ser de madrugada, de noite, seja o horário que for. Conversa com o pastor. E aí, o que acontece? Você já cria ali uma ponte, né? Dessa pessoa com o pastor da igreja. E isso é importante, tá? Porque a pessoa ela começa a criar mais confiança e por aí vai, tá? Então, algumas estratégias que são fundamentais para o bom andamento do pequeno grupo, né? Primeiro, fazer perguntas. Olha aqui, gente. Fazer boas perguntas, né? Fazer perguntas ao invés do quê? Ao invés de apenas ficar ensinando, né? Como se fosse um monólogo, beleza? A pergunta, existem dois tipos de perguntas, tá? Nós temos as perguntas abertas e as perguntas fechadas. O que é uma pergunta fechada? É quando você vai buscar o seu filho ou a sua filha na escola, e aí eles estão lá no banco de trás do carro, e aí você pergunta, e aí, como é que foi lá na escola? Aí ele responde, você foi bom. Só que você quer saber mais. Você quer saber, né, os detalhes, porque você é pai, você é mãe, preocupado e responsável, quer saber como é que foi o dia do seu filho, né? Então, mas a culpa não é do seu filho, a culpa é sua, porque você fez uma pergunta fechada que uma resposta simples já resolvia, né? Agora, se você muda a pergunta, você fala assim, filho ou filha, né? O que aconteceu lá na escola que você mais gostou, que chamou a sua atenção, assim, você falou assim, nossa, valeu a pena ter vindo para a escola hoje. Aí você vai ver que o seu filho vai desembestar a falar e vai ficar falando tudo, tá? Então, com relação às perguntas, existem dois tipos de perguntas. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Então, sempre opte, né, por fazer perguntas abertas, beleza? Criar um ambiente participativo. Foi como eu falei para você, tá? Todos devem se sentir à vontade para poder falar e contribuir. Usar materiais de apoio. Esses materiais de apoio serão disponíveis para vocês, tá? No grupo do WhatsApp da igreja. A gente vai criar um grupo aqui só para os líderes. Vai ficar disponível, quem sabe, no site da igreja. Até lá a gente pode ter um site. Então você vai ter o estudo. Como que o pastor vai trabalhar? Eu vou trabalhar aqui, os estudos que serão feitos serão baseados em cima do sermão de domingo. Então, se você veio no domingo, você já tem aí uma base, né? E aí você vai ter o estudo que vai ficar disponível e provavelmente vai ter até um vídeo do pastor explicando o estudo. Estou pensando em fazer isso também. Tudo isso, gente, é o quê? É material de apoio. Então, o facilitador, ele precisa de um tempo de estudo, de um tempo de preparo. Ele não pode chegar lá simplesmente a toque de caixa, né, e dar o estudo, tá bom? Então, você tem aí uma semana para se preparar. Eu sugiro que você venha
no culto de domingo, à noite, já preparado, visando o pequeno grupo, e aí no decorrer da semana, separe aí uma hora você consegue resolver. Você faz o estudo, você consegue ouvir o vídeo e assim por diante, tá? E o mais importante, né, gente, como vamos bater aqui nessa tecla a respeito de admitir quando você não souber de algo, tá? Quando você não souber de algo, você pode admitir, não tem problema nenhum. E aí você fala, olha, eu não sei, mas na próxima semana eu vou pesquisar, eu vou marcar uma agenda com o pastor, você quer ir comigo? E por aí vai, tá? O líder, o facilitador, ele deve lembrar que a sua principal função é guiar o grupo ao relacionamento com Deus e entre si, e não apenas passar conhecimento teológico, gente. Pessoal, isso aqui principalmente para nós que somos presbiterianos. A gente quer dar uma aula teológica, que a gente quer falar difícil, a gente quer trazer contextos de coisas do hebraico, nananã. Olha, isso é maravilhoso, eu gosto disso, tá, gente? Mas não é para esse momento. Se você quiser fazer isso, você chega no pastor e fala, pastor, eu quero ajudar o senhor na escola bíblica dominical. Aí você vem para dar aula na escola bíblica dominical e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então vamos lá, ó. A importância da oração e do pastoreio. A oração é a base de qualquer ministério bem-sucedido. Se você não ora, Deus, né? Enfim, tem que orar, tem que dobrar o joelho, tem que orar. Dentro do contexto do pequeno grupo, tem que ter um momento de oração, tá? Deve incentivar momentos de intercessão, onde as pessoas elas vão compartilhar entre si os seus pedidos, os seus motivos de oração. Além disso, né, o pastoreio, aí vem com o pastor aqui, né? O pastoreio, ele é essencial para garantir, né, que cada participante seja cuidado e acompanhado de maneira pessoal. Então, o facilitador, ele também cria uma ponte entre o pastor e a pessoa que ele está liderando, para que eu possa exercer a minha função do pastoreio na vida dessa pessoa. Então você precisa conhecer a realidade dos participantes, tá? Porque nós estamos falando de comunhão. Então, comunhão é eu conhecer a realidade e as necessidades espirituais das pessoas que fazem parte ali do grupo. Oferecer apoio emocional e espiritual. De repente, no momento lá do estudo do seu grupo, a pessoa lá se emocionou. E aí, o que você vai fazer? Você vai falar assim, não, segura aí que a gente precisa terminar o estudo? Obviamente que não. Para o estudo, porque o foco é a pessoa, né? Então, você para o estudo, você vai lá, dá um aconselhamento, se você tiver condições. Se você não tiver condições de dar um aconselhamento, faz aquilo que é mais humano de se fazer. É abraçar a pessoa e, se possível, chorar junto, tá? Então, ofereça, né, esse apoio emocional, espiritual. Ora com essa pessoa no final e assim por diante, tá? Durante a semana, né, dependendo da situação que aconteceu ali no grupo, passa para o pastor vai entrar em contato com essa pessoa, vai procurar entender quais são os seus motivos, né, do seu descompensamento emocional que aconteceu lá dentro do grupo. Isso mostra cuidado, tá bom, gente? E o discipulado individual, né? Sempre que possível, encorajar encontros menores para poder aprofundar a caminhada cristã, tá? Motivar os membros a orarem uns pelos outros, beleza? Então esse é o estudo. Aí aqui no final a gente tem, né, as perguntinhas, né, que agora é você em ação. Qual que é a principal diferença entre um líder e um anfitrião? E aí as outras duas perguntas que estão aqui, né? Como que você pode liderar sem sentir o peso de precisar saber tudo? De que maneira a oração ela pode transformar um pequeno grupo, tá bom? Então a gente fica por aqui. Deus te abençoe e eu espero você no presencial, tá? No próximo encontro. Um abraço.